Nessa aula, preparei 11 exercícios resolvidos de teoria dos conjuntos. Eu tenho para esse exercício A união com B, união com C, são todos os caras naturais, de tal maneira que esses caras estão entre 1 e 10. Ok. A união com B são todos os caras naturais, de tal maneira que esses caras estão entre 1 e 8. Conclusão. Dessa linha de cima para essa linha de baixo, a conclusão é que 9 e 10 vem do conjunto C. É isso. Pensa um pouco no que eu acabei de dizer. A interseção com B é 2, 3 e 8. A interseção com C é 2 e 7. B interseção com C é 2, 5 e 6. O exercício que é o conjunto C. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos representar por diagramas para ficar mais visível, ok? Vou colocar um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Vamos nomeá-los, ó. Conjunto A, conjunto B e conjunto C. Legal? O que eu já falei da primeira linha para a segunda? Eu falei o seguinte, se A união com B são os caras que vão de 1 até 8, caras naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqueles que representam quantidade. Se A união com B são os caras que vão de 1 até 8 e A união com B, aí eu coloquei C, esses caras vão até 10. Conclusão. 9 e 10 são caras exclusivos de C. Pronto. Eu preciso saber quem está aqui, aqui e aqui para fechar o conjunto C, que é o que o exercício está me perguntando. Beleza, legal. Então vamos lá. Quando eu faço A interseção com B é toda essa região que você está vendo aqui, ó, que eu estou assinalando, vou assinalar com o dedo, ó. A interseção com B é todo mundo que vai vir aqui dentro, ó. É 2, 3 e 8. E a interseção com C é 2 e 7. A interseção com C, que é essa região que você está vendo, é 2 e 7. O que você vai perceber em A interseção com B e A interseção com C e B interseção com C? Qual que é a região de B interseção com C? É essa aqui que você está vendo. Ó. Vamos repetir? A interseção com B, essa aqui que eu estou mostrando com o dedo. Beleza. A interseção com C, essa aqui que eu estou mostrando com o dedo. E B interseção com C, essa região que eu estou mostrando com o dedo. Legal? O que você percebeu aqui? Ó? Tem um cara que é comum aos três. Ó. É o 2. Ó. 2 aparece nos 3. Certo? Então se o 2 aparece no 3, ele é um elemento que faz parte de A, interseção com B, interseção com C. Os 3 ao mesmo tempo. É o 2. É essa região que você está vendo aqui no miolo. Ó. Certo? Beleza. E aí agora a gente parte para depois de ver isso, você tem que ver isso, você tem que ver quem que é o cara comum aos 3, que é só o 2, que está no A, está no B e está no C, ok? E aí depois de ver isso, fica fácil completar. Então vamos ver, A interseção com B é o 2 já está no A interseção com B, só que na hora que eu olho o A interseção com B, essa região aqui ela já está com o 2 e faltou essa parte. Essa parte vai ser composta do 3 e do 8, ó. 3 e 8. E na hora que eu fizer A interseção com B, eu terei 2, 3 e 8. Lembrando que o 2 está na interseção dos 3. Quem está na interseção exclusiva de A com B? Só o 3 e 8, que é essa região que eu mostrei aqui para vocês. Legal? A interseção com C é 2 e 7. A interseção com C é 2 e 7. 2 está nos 3. O 7, então, é um cara exclusivo de A interseção com C. Ele vem nessa região que você está vendo aqui. Ok? Na hora que você for olhar o A interseção com C de uma forma geral, você vai ver que os elementos são 2 e 7, conforme aparecem aqui. Por fim, B interseção com C. Quem são? 2, 5 e 6. Né? B interseção com C é essa região que você vê aqui. É 2, 5 e 6. O 2 é exclusivo dos 3. Né? Olha, exclusivo não, está nos 3. Quem sobra para ser exclusivo de B interseção com C? 5 e 6. Eles vão ocupar essa região que você está vendo aqui, ó, o 5 e o 6. Pronto. Não me interessa saber quem são os caras exclusivos de A. Não me interessa saber quem são os caras exclusivos de B, porque eu estou querendo saber quem é o conjunto C. Para responder essa questão, agora sim, os caras exclusivos de C são 2, não precisa colocar em ordem, tá pessoal? 2, 7, 5, 2, 7, 5, 6, 9
e 10. Esse aqui é o conjunto C que nós estávamos procurando, com 6 elementos, conforme você consegue ver aqui no diagrama. Ó. É todo mundo que está aqui dentro do conjunto C. Legal? Olha só, nossa sopa de letrinhas, ela traz as seguintes informações. Olha aí. No avião, os passageiros são de 4 nacionalidades: argentina, brasileira, colombiana e dominicana. Percebeu? A, B, C, D. Essa é a ideia do exercício. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de dar continuidade ao exercício, é, por diagrama, montar aqui esses 4 conjuntos. Beleza? Vou deixar esse aqui mais em cima. Ó. Deixar esses dois aqui mais em cima para não atrapalhar o texto que você está vendo abaixo. Né? Pronto, ó. Esse aqui é A de argentinos, esse aqui é B de brasileiros, C de colombianos, D de dominicanos, ok? O que você vai perceber na montagem desses 4 conjuntos? Não existe interseção nesses 4 conjuntos, tá? Nacionalidade que esse cara nasceu argentino, ele não pode ser brasileiro, colombiano nem dominicano e por aí vai, beleza? São conjuntos que nós chamamos de conjuntos disjuntos, a interseção é vazia. Beleza, 20% são argentinos, é a primeira informação. Já vou usar essa primeira informação e colocar aqui, ó, 20% são argentinos. Legal. 85% é de não colombianos. E aí que você tem que ter essa ideia. Você não vai fixar o percentual de não colombianos. Se falou que 85% não é colombiano, a conclusão que você tem que chegar é a seguinte: 15%, portanto, são de colombianos. Se 85% não são, quer dizer que 15% são. A soma tem que dar 100%. Beleza? 70% não são dominicanos, ou são de não dominicanos. Né? 70% não é dominicano. Se 70% não é de dominicano, 30% automaticamente é dominicano. Beleza? Se todo mundo que está ali pertence a essas 4 nacionalidades, na hora que eu somar essas 4 nacionalidades, tem que dar 100%. 30 mais 20 dá 50. Com 15 dá 65. O que está faltando para 100%? 35%. Beleza? Vamos responder os itens desse exercício. Os itens dizem assim: qual a porcentagem de passageiros que são brasileiros? Brasileiros é o último que eu encontrei aqui para a letra A, 35%. Beleza? Presta atenção, são argentinos ou colombianos? Todas as vezes que você vê esse ou, você tem que pensar em reunião, união, ok? São palavras sinônimas. Então, na prática, quando pergunta são argentinos ou são colombianos também, né? Está pedindo para você somar os 2 percentuais de argentinos e colombianos. Vou somar 20 mais 15, também vou chegar em 30% de argentinos ou colombianos, beleza? Aí o detalhe na letra C, você também tem que prestar bastante atenção. Olha a letra C e a letra D. Na letra C está dizendo assim: não são brasileiros ou colombianos. Na letra D está dizendo assim: não são brasileiros ou não são dominicanos. Se eu quero reforçar que o cidadão não pertence a nenhuma das 2 nacionalidades, você vai perceber na letra D, principalmente, do que está escrito aqui, você vai perceber que eu falei não são brasileiros ou somados com aqueles que não são dominicanos. Eu reforço esse não, certo? Na letra C, você vai perceber que eu não reforcei esse não. Então, eu estou querendo, na prática, somar aqueles que não são brasileiros com aqueles que são colombianos. Presta bastante atenção. Não são brasileiros, você tampa isso aqui, ele pode ser argentino, pode ser dominicano, pode ser colombiano. Esses que não são brasileiros, eu vou somar com aqueles que são colombianos. Mas detalhe, eu já peguei os colombianos, eu não vou somar os colombianos de novo. Lembra que ou eu tenho que considerar como se fosse uma soma, certo? Uma união, o ou vem de união. Então não é brasileiro, sobrou esses 3 que você está vendo. Aí pede para somar com colombiano, tá, mas quem não é brasileiro é colombiano. Aí eu vou somar com colombiano de novo? Não vou não. Então o percentual aqui na letra C é de 65%. Não é brasileiro somado com aqueles que são colombianos, mas lembrando, a partir do momento que não é brasileiro, eu já peguei os colombianos. Eu não vou somar de novo esse percentual.
Beleza? Letra D de dado, não são brasileiros. Legal, já fiz esse raciocínio. Ou não são dominicanos. Esses não são brasileiros, 65%. Somados com aqueles que não são dominicanos, certo? E aí nós vamos resolver isso aqui com mais cuidado, para não ter erro. Não são brasileiros. Se não são brasileiros, são argentinos, são dominicanos e são colombianos. Se não são brasileiros, são argentinos, ou dominicanos, ou colombianos. Legal. Não são dominicanos. Não são dominicanos, são argentinos, brasileiros e colombianos. Argentinos, brasileiros e colombianos. Então perceba aqui, ó. Se eu não prestar atenção, eu vou somar argentinos 2 vezes e vou somar colombianos 2 vezes. Isso não pode, certo? Vou somar uma vez só. Então eu vou tirar colombiano daqui, para não somar 2 vezes, e vou tirar argentino daqui, para não somar 2 vezes. Legal? Poderia ter tirado argentino embaixo ou em cima, tanto faz. Então na prática eu quero dominicanos, mais colombianos, mais argentinos, mais brasileiros. Ou seja, eu quero tudo. Se eu quero tudo, esse percentual que representa tudo é o que, pessoal? 100%. 100% resultado da letra D. Legal? Vamos seguindo aí com a nossa aula de exercícios de teoria de conjuntos. Beleza? Agora resolvendo exercício aí, ó, que é esse que aparece para você aqui na nossa sopa de letrinhas. O exercício diz o seguinte: o número de conjuntos x, ou seja, quantos conjuntos x eu posso ter, de tal maneira que os elementos, ou esse conjunto, né, cujos elementos são 1 e 2, estejam contidos, então esse aí é o símbolo de estar contido, ok? Esse conjunto está contido em x e ao mesmo tempo x está contido nesse outro conjunto cujos elementos são 1, 2, 3 e 4, tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: esse conjunto x ele pode ser 1 e 2, ou um conjunto cujos elementos são 1 e 2. Por quê? Pelo seguinte: 1 e 2, que é esse conjunto, está contido em x. E se x for 1 e 2, vale aquela ideia de que todo conjunto está contido em si mesmo, ok? Então 1 e 2 está contido nele mesmo. Então se no lugar do x eu colocar esse conjunto cujos elementos são 1 e 2, o próprio 1 e 2 está contido nele mesmo, e 1 e 2 está dentro, ou está contido, do conjunto 1, 2, 3 e 4. Essa é a primeira possibilidade para o conjunto x. Esse aqui, com 2 elementos, 1 e 2. Outra possibilidade para o conjunto x é essa aqui. 1, 2 e 3. Por quê? Vejamos. 1 e 2, que é esse conjunto, está contido em x, que agora assume esse conjunto aqui com 3 elementos? Sim. 1 e 2 está dentro, ou está contido, do conjunto cujos elementos são 1, 2 e 3. E 1, 2 e 3, que agora representa x, está contido nesse outro conjunto cujos elementos são 1, 2 e 3 e 4. Beleza? Terceira possibilidade para o conjunto x. 1 e 2 tem que estar presente sempre. Por quê? Porque 1 e 2 está contido em um conjunto onde 1 e 2 tem que estar presente. No mínimo 1 e 2. Está aqui, é a primeira possibilidade. Depois eu botei 1, 2 e 3. Segunda possibilidade. Terceira possibilidade com 3 elementos é esse aqui. 1, 2 e 4. Vejamos. 1 e 2 está contido dentro de 1, 2 e 4. Ok? Legal. E 1, 2 e 4 está contido em 1, 2, 3 e 4. Beleza? Nós vamos representar essa situação aqui para ficar mais visível. Vamos representar essas duas situações, ou pelo menos uma delas, para ficar visível para vocês. Se eu tenho um conjunto qualquer por diagramas, que é 1 e 2, esse conjunto está contido dentro de um outro conjunto x. Vamos chamar esse primeiro conjunto aqui de conjunto A, para ficar mais tranquilo para o pessoal visualizar. E vamos chamar esse conjunto de conjunto B. Beleza. Ó, conjunto A está aqui representado através de diagramas. Tem os únicos elementos. 1, 2... não, é isso mesmo, né? 1, 2... 1, 2 é o conjunto A. Beleza, legal. Quem é o conjunto x? Pode ser 1, 2 e 3, 1, 2 e 4. Qualquer uma dessas possibilidades é válida. Eu vou usar essa última aqui só para você poder entender a situação. A partir do momento que eu tenho 1, 2 e 4, esse conjunto não chama mais A, porque o A é composto de 1 e 2. Chamei 1 e 2 de A.
Na hora que eu boto o elemento 4, eu estou representando na prática quem? O conjunto X. Legal? Está visível para vocês que 1 e 2 está, que é o conjunto A, está contido no conjunto X, cujos elementos são 1, 2 e 4. Está aqui. É essa situação que eu estou verificando. Não teria problema nenhum, seria a mesma situação, né? Se no lugar do 4 eu colocasse o 3 aqui, você conseguiria ver a mesma coisa. E aí, por fim, aqui fora está o conjunto B de bola. Mas quem são os elementos do conjunto B de bola? 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 1, 2 e 4. O 3, nesse caso, tem que ser exclusivo de B. Então você vai perceber que B é composto pelos elementos 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Legal? O A está contido em X e o X está contido em B. Dá uma olhada para esse diagrama e pensa nessa situação, tá? Fiz o diagrama para essa situação intermediária. O X pode ser 1 e 2. Beleza? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Não se esqueça disso. Então eu começo aqui com 1 e 2, que é exatamente o próprio conjunto A. Nesse caso os dois são iguais. Nós chamamos de conjuntos iguais. Depois, a segunda situação com 3 elementos, 1, 2 e 3. Depois, 1, 2 e 4, que é a que eu representei para você. O X é 1, 2 e 4. Beleza? E o conjunto B é 1, 2, 3, 4. É o que nós chamamos aqui. E a última opção, a quarta e última opção, é essa aqui. O conjunto X é composto por quem? O próprio 1, 2, 3 e 4. Você vai reparar que 1, 2, 3 e 4 é o próprio conjunto B. Então qual é a situação? 1 e 2 está contido em X e X está contido em 1, 2, 3 e 4. E o X pode ser 1, 2, 3 e 4, porque 1, 2, 3 e 4, que é o próprio conjunto B, está contido em si mesmo. Beleza? E nesse caso, X e B seriam iguais. Então, para essa situação, nós temos aí 3, 4, 5, 6 e 7 como opções, né? O número de conjuntos X que satisfazem, né, essa situação que você viu originalmente são 4. São todos esses 4 que você vê adiante. Legal? Agora vamos trazer um exercício que por diversas vezes eu coloquei em prova, tanto no Instituto Federal de Mato Grosso, onde eu fui professor, como no Instituto Federal de São Paulo, onde eu estou como professor, beleza? Uma prova era constituída de 2 problemas. Então, para começar esse exercício, nós vamos fazer diagramas aqui que envolvem esses 2 problemas. Ok? Eu vou chamar o primeiro problema de P1, né? E vou chamar o segundo problema de P2. Vou montar aqui o meu conjunto universo, beleza? Legal, envolvendo esses 2 problemas, ok? E vou chamar esse conjunto universo aqui de U, esse U, um U um pouco estiloso, com uma perninha, para você não confundir com união, tá? Vocês querem saber qual que é o número de elementos do conjunto universo, ou seja, qual que é a soma de todos os alunos que compõem essa situação desse exercício, tá? Então você vai perceber assim, ó, uma prova era constituída de 2 problemas, beleza? 300 alunos acertaram somente um dos problemas. Somente o primeiro problema é a turma que vem aqui, somente o segundo problema é a turma que vem aqui. Só que eu posso ter 100 de cá, 200 de lá, posso ter 50 aqui, 250 aqui, posso ter nenhum aqui e os 300 de cá. Então não tem como definir de que maneira eu vou poder distribuir esses 300 alunos que, no caso, acertaram somente um dos problemas. 260 acertaram o segundo, tá? Mas quem está aqui acertou o segundo e o primeiro, ou seja, se acertou o segundo e o primeiro, ou o primeiro e o segundo, é sinal de que acertou o segundo, né? E aqui, aqueles exclusivos que acertaram somente o segundo problema também compõem a soma desses 260. Só que é o mesmo raciocínio. Quantos exatamente acertaram os 2? Quantos exatamente acertaram somente o segundo? Eu não sei, ainda não tenho essa informação, né? Aí vem uma terceira informação, que é essa aqui. 100 acertaram os 2. Legal. Porque aqui eu começo a resolver o exercício de fato. Perceba, quando você vai resolver o exercício de teoria de conjuntos, normalmente essa informação que você usa primeiro, ela está mais ao fim desse enunciado do exercício. Está mais no final do enunciado, tá? Esse é um caso onde isso acontece. Bem no finalzinho ali, ó. 100 alunos acertaram os 2. Esses 100 estão aqui, ó, na interseção de quem acertou o problema 1 e quem acertou o problema 2. 210 erraram o primeiro. Também não posso usar essa informação ainda, tá?
Então vejamos, nessa primeira rodada, a única informação que eu usei é essa aqui, os 100 que acertaram os dois. Agora eu volto no exercício. Continuo não tendo condições de usar essa informação. 300 alunos acertaram somente o primeiro, porque esses 300 alunos estão distribuídos aqui e de lá, mas eu não tenho ainda condições de usar essa informação no exercício, certo? 260 acertaram o segundo, já pega a segunda informação. 260 acertaram o segundo, já dá para mim sair. Por que dá para mim sair? Porque desses 260 que acertaram o segundo, eu já sei que desses 260, 100 deles acertaram o primeiro e o segundo. Quem acertou os dois acertou o segundo. Legal. Agora sim eu tenho condições de usar essa informação e concluir que 160 alunos acertaram somente o problema 2. Vamos visualizar essa situação? 260 acertaram só o segundo. Desses 260, 100 acertou o primeiro e o segundo. Tudo isso é ou tudo que está aqui dentro, ou todos os alunos que estão aqui dentro, são aqueles que acertaram o segundo problema. Desses eu já usei 100. Para completar 260, está faltando 160. Bacana. Essa informação, então, nós já utilizamos. Ok. Beleza, agora eu vou voltar naquela primeira, né? 300 alunos acertaram somente o primeiro. Aliás, somente um dos problemas. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo. Dessas 300 pessoas que estão aqui e estão de cá, 160 eu já defini. Para completar 300, você vai fazer a conta, está faltando 140, certo? 160 mais 140 vai dar os 300, essa informação também já utilizei, beleza? Então 140 mais 160 dá os 300, legal, tranquilo. Já tinha 160, o que falta para completar 300? 140 alunos, legal. Última informação, 210 erraram primeiro. Aí a gente faz um raciocínio, porque assim, esse é o ponto mais complicado do exercício, que é onde o pessoal normalmente erra, né? Vamos olhar para essas 140 pessoas. Essas 140 pessoas erraram primeiro? Não. Essas 140 pessoas são aquelas que acertaram somente o primeiro problema. Essas 100 pessoas erraram primeiro? Não. Essas 100 pessoas acertaram tanto o primeiro problema como o segundo. Beleza? Então elas também estão fora. O 140 está fora, o 100 também está fora. 160, que são aquelas pessoas que só acertaram o segundo, são pessoas que compõem esses 210, ou seja, aquelas que erraram primeiro? Sim. Quem acertou somente o segundo é sinal de que errou o primeiro. Mas o exercício está falando que são 210, certo? Como que eu complemento esses 210? Eu complemento esses 210 colocando aqui, fora da união de A com B, colocando 50 alunos. Esses 50 alunos erraram tanto o primeiro problema como o segundo problema. Quem errou o primeiro e o segundo, errou, portanto, o primeiro. É isso que você tem que pensar. Esse 160 só acertou o segundo, é sinal de que errou o primeiro. Esse 50 errou o primeiro e o segundo, quem errou o primeiro e o segundo também errou o primeiro. Então, 160 mais 50, eu chego nos 210. O exercício pergunta quantos alunos fizeram a prova. Eu vou simplesmente somar essas quantidades que você vê aí, ó. 140 mais 160 dá 300, 300 mais 100 dá 400, 400 mais 50, eu chego em 450 alunos, ok? Estavam presentes para resolver essas duas questões dessa prova. Bacana? Agora a situação é a seguinte, eu tenho um conjunto A cujos elementos são todos esses que você está vendo. Você vai perceber de início que dentro do conjunto A tem como elementos outros conjuntos. Lembra que essa bola cortada é o conjunto vazio? Aqui tem um conjunto unitário, cujo único elemento é 3. Legal? Esse conjunto é um elemento do conjunto A. E aqui tem um outro conjunto com dois elementos, 2 e 3, que, no caso, é elemento do conjunto A. Então, isso aqui é um exercício complicado. Uma dessas alternativas é verdadeira, ok? As 4 demais são falsas. Então, aquelas que forem falsas, eu vou indicar para vocês aquilo que deveria estar presente para que isso aqui fosse verdadeiro. Legal? Vamos lá. Então, primeiro, 2 e 3, ou seja, esse conjunto está contido em A. Não. Certo?
você vai perceber que o conjunto 2 e 3 é um elemento do conjunto A. Como é que eu relaciono elemento com conjunto? Quando eu relaciono elemento com conjunto, eu não uso está contido ou não está contido. Eu uso pertence e não pertence. Nesse caso, pertence. Vamos repetir? 2 e 3 é um conjunto, que aqui nesse caso está funcionando como elemento, ok? Do conjunto A. Se 2 e 3 é elemento do conjunto A, eu uso pertence e não pertence. Nesse caso, pertence, porque é um dos elementos de A. Beleza? Legal, segunda situação diz assim, 2 pertence a A. Não, você não vai ver nenhum elemento 2 sozinho aqui, ok? Qual que seria o correto aqui? Isso aqui também é falso, né? Correto seria dizer que 2 não pertence a A. E eu represento não pertence dessa maneira, tá bom? Outro detalhe, terceiro item, o conjunto vazio não pertence ao conjunto A. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o mesmo raciocínio que a gente fez para 2 e 3, tá? 2 e 3 é um conjunto que aqui está funcionando como elemento do conjunto A. Então eu tenho que usar pertence e não pertence. No caso do vazio é o mesmo raciocínio. É um conjunto que não tem nenhum elemento. E aqui nesse caso ele está funcionando como um elemento do conjunto A. Então eu vou usar pertence ou não pertence. Legal. Só que nesse caso pertence. Porque o vazio é um dos elementos de A. Se ele é um dos elementos de A, aqui eu não vou usar não pertence, muito pelo contrário. Aqui eu vou usar pertence, seria o correto. Beleza? Falsa, falsa, falsa. Agora eu consertei, deixei todas elas como verdadeiras, para você saber o que estava errado. E aí vem o que vai decidir o nosso exercício, que é o item D ou o item E. Legal? O item D diz o seguinte, 3 está contido em A. Não, 3 é elemento de A, ok? Então, se 3 é elemento de A, 3 o quê? Pertence a A. Isso seria o correto. Legal? Legal, beleza. Já sabemos que a verdadeira só pode ser essa. Ela está correta. Só que tem um detalhe interessante, né? Que muita gente não percebe. Ela é a correta, bacana. O conjunto cujo único elemento é 3 pertence a A, beleza. E nesse caso, por que está correto? Está correto por conta desse elemento que aqui está. Esse 3 é um conjunto, ele é um conjunto que está dentro de outro conjunto, então ele está funcionando como um elemento de A. Se ele é elemento de A, ele tem que ser representado da forma como está e com o pertence. Ele pertence a A, porque nesse caso ele está fazendo o papel de elemento. Então esse item E é o item correto para essa questão. Beleza? Volta aí, também com um exercício que eu considero muito difícil, né? E aqui a gente faz uma espécie de estreia em relação a outra estratégia para resolução de exercício que envolve conjuntos, né? Estratégia essa que eu costumo chamar de campo de futebol. Você já vai perceber por quê, tá? Olha, lê comigo aqui, ó. Numa sala de aula com 60 alunos, 11 alunos jogam xadrez, 31 são homens ou jogam xadrez, formação mais importante do exercício, e 3 mulheres jogam xadrez. Agora eu vou construir aquilo que eu estou chamando, ou que eu chamei, de campo de futebol. Vou fazer aqui o que poderia ser um retângulo, que poderia representar um campo de futebol. Vou dividir esse campo em 2, ok? Do lado esquerdo desse campo, vou colocar os homens. Do lado direito, vou colocar as mulheres. E aqui no meio, por isso o campo de futebol, essa ideia do campo de futebol, aqui no meio eu vou colocar, eu vou representar aquele conjunto das pessoas que jogam xadrez, certo? Então vamos entender essa construção do campo de futebol. Eu sempre vou usar essa ideia do campo de futebol para situações dicotômicas, né? O que é a situação dicotômica? Homem e mulher. Ou é um ou é outro, né? Joga xadrez ou não joga xadrez. É essa a ideia, tá? Então veja bem, quem está aqui, onde meu dedo se encontra, é homem e não joga xadrez. Quem está aqui é homem e joga xadrez. Quem está aqui é mulher e joga xadrez. Quem está aqui é mulher e não joga xadrez. Então, beleza. Primeira informação do exercício, 60 alunos. 60 alunos podem estar distribuídos em 4 lugares diferentes. Homens que não jogam xadrez, homens que jogam xadrez, mulheres que jogam xadrez,
mulheres que não jogam xadrez. Consigo pegar essa primeira informação do exercício e sair com ela? Não. 11 jogam xadrez. Tá, mas eu tenho homens e mulheres. Também não consigo sair com essa informação, certo? Normalmente em exercícios que envolvem teoria de conjuntos, é a última ou penúltima informação, é aquela que você vai usar primeiro, ok? Então você tem que manter a ansiedade e segurar, controlar a sua ansiedade para você poder pensar nesses exercícios com tranquilidade. Legal. E 31 são homens ou jogam xadrez. 31 são homens ou jogam xadrez. Tem 3 lugares, depois você vai entender o porquê desses 3 lugares. Eu te falei que esse 31 é a informação mais importante do exercício, mas você tem que entender essa informação, certo? E última informação, que é aquela que nós vamos usar de fato, vamos usar primeiro, diz assim: 3 mulheres jogam xadrez. 3 mulheres jogam xadrez. Essas 3 mulheres estão aí. Agora eu volto, tá? Vamos lembrar que essa primeira informação já usamos. 60 alunos, eu tenho 3 lugares, 4 lugares para esses 60 alunos, ainda não dá para usar essa informação. 11 jogam xadrez, eu consigo usar essa informação nesse exato momento. Porque desses 11, eu já sei que 3 são mulheres que jogam xadrez. 8 são, portanto, homens, ou aqueles que jogam xadrez e que são homens, tá? Então perceba, 11 jogam xadrez, já tinha 3 que jogavam xadrez e era mulher. Conclusão, 8 jogam xadrez e são homens. Beleza. Última informação do exercício, primordial, você tem que entender, principalmente esse ou aqui, ó. Ele é chave, tá? Ele dá a ideia de soma, de reunião. Reunião é sinônimo de união, tá? 31 são homens ou jogam xadrez. 31 são homens ou jogam xadrez. Eu tenho 3 posições para esse pessoal. Aqui, por quê? Porque são homens. Aqui, por quê? Porque além de serem homens, jogam xadrez. E aqui, por quê? Apesar de não serem homens, jogam xadrez. Então quando você fala que é homem ou joga xadrez, ou pode ser somente homem, que é a turma que está aqui, ou pode somente jogar xadrez, que é a turma que está aqui, certo? Ou pode ser os dois, que são esses 8. Esses 8 são homens e jogam xadrez, atendem as 2 qualidades aqui, certo? Esses 3 atendem só a segunda qualidade, são pessoas que jogam xadrez, apesar de não serem homens. E é aqui que o pessoal costuma errar, e não entende. O que é união? Pode ser um, pode ser o outro, ou pode ser os 2. É isso. Esses 8 atendem as 2, homens e jogam xadrez. Esses 3 atendem o fato de ser xadrez, apesar de não ser homem. Quem está aqui para completar esses 31, aqui eu tenho 11, né? Então eu tenho 20 homens, né? Esses aqui, esses 20 estão nesses 31, porque ó, 8 mais 3 dá 11, com mais 20 dá 31. Por que esses 20 estão aqui? Apesar de não jogarem xadrez, eles atendem a primeira especificação, a primeira qualidade, o primeiro atributo de serem homens. Então, para ser homem ou jogar xadrez, pode ser só homem, essa galera, pode só jogar xadrez, é essa aqui, ok, não precisa ser homem, ou pode ser os 2, que são esses 8, essa soma dá 31. Lembra lá, agora que a gente usou essa informação, que é a informação mais importante do exercício, é onde o pessoal costuma errar, não entender que esses 3 estão no meio também, tá? Se esforça para você entender isso. Agora usa a última informação do exercício, que são 60 alunos. De 60 alunos, aqui eu já representei 31. Acabamos de fazer a soma. Conclusão, sobram para cá 29, certo? Somando todo mundo vai dar 60. E aí vem 4 afirmações, por isso que eu coloquei A, B, C, D, né? São verdadeiras ou falsas. A primeira informação aparece para você e diz assim, 10 são mulheres. 10 são mulheres, não, 32 ou 32 são mulheres. Então isso aqui é o quê? Falso. 29 são homens, não, 28 são homens. Então isso aqui também, essa afirmação é falsa. 29 são mulheres e não jogam xadrez. 29 são mulheres e não jogam xadrez. Essa é a verdadeira, certo? Olha aqui as 29. E 23 são homens e não jogam xadrez. São homens e não jogam xadrez, são 20. Logicamente que essa aqui é falsa, só tem uma que é verdadeira, certo? Você marcaria a letra
C de casa. Legal? Tem um conjunto A e tem um conjunto B. Conjunto A tem elementos que pertencem aos naturais. Lembra lá, os naturais são aqueles que representam quantidade. 0, não tenho nada. 1, eu tenho uma bolinha. 2, eu tenho 2 bolinhas e por aí vai. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e segue em frente, tá? É conjunto daqueles números que representam quantidade. Então, qual a característica dos elementos de A? Todos os elementos de A são múltiplos de 4. Então, nós vamos ter que calcular os múltiplos de 4. E todos os elementos de B são divisores de 20. Nós vamos ter que calcular os divisores de 20. Legal? E aqui o exercício está pedindo, olha aí, ó, você viu aqui abaixo? Então, a quantidade de subconjuntos de A interseção com B. Então, nós vamos encontrar A interseção com B. Depois de encontrar A interseção com B, nós vamos calcular a quantidade de subconjuntos. Quantidade de subconjuntos de um conjunto nada mais é do que conjunto das partes desse conjunto. Legal? Nós vamos chegar nesse ponto. Então vamos lá. O primeiro passo é identificar quem são os elementos de A. Lembrando que os elementos de A são o quê? Múltiplos de 4. Então eu vou representar aqui. A notação que a gente utiliza para múltiplos de 4 é essa aqui, M maiúsculo e 4, certo? Quem são os múltiplos de 4? 0. 0 é múltiplo de qualquer número. 0 vezes 4 vai dar 0. Ok? 4, porque 4 é múltiplo, porque 4 vezes 1 vai dar 4. 8, porque 8 é múltiplo, porque 2 vezes 4 vai dar 8. 12, 16, 20, 24 e por aí eu vou. Esse conjunto é um conjunto infinito. Beleza? 0 vezes 4 dá 0. 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 4 dá 12 e por aí você vai. Então esses são os múltiplos de 4, lembrando que esse conjunto não termina, é um conjunto infinito. Conjunto B são todos os divisores de 20. Nós representamos divisores de 20 dessa maneira que você vê aí, tá? Nesse caso, como é natural, são os divisores positivos, porque eu tenho divisores que são positivos e divisores que são negativos. Quando eu falo divisores, eu me refiro aos caras negativos e aos caras positivos. Mas como eu estou trabalhando com o conjunto dos números naturais, eu só vou levar em consideração os caras positivos. Então, na prática, são os divisores naturais de 20, ok? Não divisores inteiros. Os negativos não vão aparecer aqui, porque eu tenho uma restrição para o conjunto B, que são, no caso, os números naturais. Quem são os divisores de 20? Primeiro, 1. 1 é divisor de qualquer número natural. Beleza? Bacana, e qualquer número inteiro também. 2 divide 20? Divide. Na hora que eu pegar 20 dividido por 2, vai dar 10. 3 divide? Não. 4 divide. 5 divide. 10 divide. Na hora que você chegou na metade, aí você pega o próprio número que você está calculando a quantidade de divisores, ou seja, 20. Então quem são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5... 10 e o próprio 20, tá? E aí você vai perceber que eu tenho que calcular A interseção com B. Quem é o conjunto A interseção com B? É o conjunto composto pelos caras que estão em A e estão em B simultaneamente. Que caras são esses? Primeiro, o 20, está nos dois, legal. E o 4, somente esses dois elementos fazem parte de A interseção com B. Porque o 4 está no conjunto A e está no conjunto B. O 20 está no conjunto A e também está no conjunto B. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 2, o 4 e o 20. E aí o detalhe, o conjunto das partes, né? Antes de calcular o conjunto das partes, eu tenho que saber quantos elementos tem esse conjunto. O número de elementos do conjunto das partes, para não errar, né? Para não esquecer ninguém. O número de elementos, assim que eu escrevo, do conjunto das partes de A interseção com B, certo? Se eu estou me referindo a número de elementos do conjunto das partes, é sempre 2 elevado a n. Quem é esse n? N é a quantidade de elementos de A interseção com B, ok? É 2 elevado a 2, eu tenho 2 elementos. Ou seja, eu vou encontrar na prática quantos caras? 4 caras, beleza? Então vamos fazer isso. Então antes de saber quem são os elementos do conjunto das partes de A interseção com B, eu já sei que são 4 caras. Bacana? Então vamos lá. Vamos encontrar o que nós estamos procurando. O conjunto das partes de A interseção com B vai ser quem? Vamos lá. Primeiro,
4 sozinho, como subconjunto. Então eu tenho que colocar chaves aqui, ó. Certo? Lembrando, o conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Ok? Legal, 4 já foi, sozinho. Tem que estar entre chaves, porque ele é um subconjunto. Beleza. O 20 sozinho é outro elemento do conjunto das partes. Por quê? Porque o 20 sozinho é um subconjunto. O 20 sozinho está contido nesse conjunto que você está vendo aqui, ó, de A interseção com B. O 4 sozinho, como subconjunto, está contido em A interseção com B, está aqui dentro. Beleza. E além disso, não posso esquecer desses dois, né? Sempre. O vazio, que está contido em qualquer conjunto. Fechou. E o próprio conjunto, todo ele. 4 e 20. Lembrando, ó, que aqui, quando eu falo de conjunto vazio, eu não coloco chaves entre... eu não coloco chaves e coloco vazio lá dentro, não. Certo? Conjunto vazio é ele sem chaves. Beleza, cá estão. Eu teria que encontrar 4 elementos. Encontrei esse sozinho também, os dois juntos e o vazio. Beleza? Se de repente esse conjunto das partes que eu falei para você ficou nebuloso, volta na nossa aula teórica lá, tudo que você precisa saber sobre teoria de conjuntos. Lá tem na descrição do vídeo, tem um trecho que fala sobre conjunto das partes. Está lá, maçante, falei várias vezes, com calma, com tranquilidade, tá? Dá uma olhada nessa aula lá, beleza? Até! Vamos para a próxima aula. Dá uma olhada aqui na sopa de letrinhas, o exercício diz o seguinte: os 36 alunos de uma classe fizeram uma prova com 3 questões. Prova com 3 questões, ok? E aí vem uma série de informações. Antes dessas informações, nós vamos representar aqui a situação que equivale a essas 3 questões de provas, ou de prova, melhor dizendo, que esses alunos fizeram. Vou chamar esse espaço que vocês estão vendo aqui de Q1, esse outro espaço de Q2 e, por fim, esse outro espaço de Q3. Então vamos dar nome para cada um desses conjuntos. Ó. Q1 é quem acertou a questão 1, Q2 é quem acertou a questão de número 2, ok? E Q3 é quem acertou a questão de número 3. A partir disso que eu montei aí o meu diagrama, né? Nós vamos pegar as informações que o exercício passou. E ele diz assim, ó, sabendo que 4 erraram todas as questões, então esses 4 estão de fora. Não acertou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Está de fora. Beleza. 5 só acertaram a primeira questão. Esses 5 estão aqui. Quem está aqui acertou só a primeira questão. Ok. 6 acertaram a segunda. Então esses 6 estão aqui. Esses 6 só acertaram a segunda questão. 7 só acertaram a terceira. Acertaram a terceira, somente 7. Ou esses 7 acertaram somente a terceira, ok? Aí presta atenção, porque vem uma informação importante. Ó. 9 acertaram a primeira e a segunda. O pessoal que acertou a primeira e a segunda está nesse interior aqui, ó, dessa figura que você está vendo, ok? Aqui é a interseção de Q1 e Q2. Aqui estão as pessoas que acertaram tanto a primeira questão como a segunda questão. E o grande detalhe do exercício é o seguinte, você pode ler até o final, você vai perceber, inclusive a pergunta do exercício, determine quantos acertaram as 3 questões. Aqueles que acertaram as 3 questões estão aqui. Eu vou chamar isso aqui de X, certo? Aqui na interseção de Q1 e Q2, tudo isso é 9. Aqui eu vou botar 9 menos X. Vamos pensar? Vamos. É tudo que está aqui, menos essa parte, ou seja, tudo eu sei que é 9, menos X, que é essa interseção dos 3 aqui. Perceba, inclusive, ó, vamos aqui no rascunho, perceba que na hora que você pegar 9 menos X e somar com X, você vai simplificar esse menos X com mais X, vai sobrar quem? 9, ok? Então, realmente, nesse interior aqui, ok, na hora que eu somar 9 menos X com X, 9 menos X com X, eu vou chegar em 9, que é a interseção, ou seja, quem acertou a primeira e a segunda questão, ok? 10 acertaram a primeira e a terceira. 10 acertaram a primeira e a terceira. Você vai colocar aqui, ó, 10 menos X. Pode fazer a conta devagar. Se você pegar 10
menos x mais x, você vai chegar em 10 para todo mundo que está aqui, ó. Ou seja, quem acertou a primeira e quem acertou a terceira ao mesmo tempo. Pensa nisso, legal? 7 acertaram a segunda e a terceira. Segunda e a terceira foram 7. Então esse total que você está vendo aqui é 7. Mas nesse meio eu já tenho aqueles que acertaram os 3, que eu não sei quanto vale. Então tem que vir para esse canto aqui, colocar, segunda e terceira foram 7. 7 menos x, legal? Se eu pegar 7 menos x e somar com x, eu vou chegar em 7, que é o total de pessoas que acertaram a segunda e a terceira questões. E o exercício pergunta, determine quantos acertaram as 3 questões. Você vai perceber que na hora que eu somar todo mundo aqui, inclusive esses 4 que não acertaram nenhuma, tem que dar 36, porque 36 é o total de alunos que fizeram a prova, certo? E a partir disso eu vou somar 5 mais 6 mais 7 mais 4, ok? Já usei essa informação, essa aqui e essa aqui, legal? Ficou faltando o miolo, né? Mais, vamos lá, 9 menos x, mais x, mais, vamos dar continuidade aqui, já usei essa informação, usei essa aqui que está no miolo, beleza? Falta usar essa e essa de cá, mais 7 menos x, mais 10 menos x. Usei essa informação e usei essa informação também. Tudo isso que você está vendo somado tem que dar 36, ok? Perceba que aqui eu tenho menos x mais x. Menos... não, aqui só tem menos x, né? Então, beleza, ó, vamos somar. 6 mais 4 dá 10, 10 mais 5 dá 15, 15 mais 2 dá 22, 22 mais 9, 31, 31 mais 7, 38, 38 mais 10, 48. Legal? Então usei todas essas informações que eu coloquei, essa sinalização em cima, tudo aqui já está resolvido, tudo eu já utilizei, aqui também. Faltou, ó, menos 2x, aliás, menos x, que é menos 2x. Tudo isso tem que dar 36. Então eu sei que menos 2x é igual a 36, vou pegar esse 48 e passar para lá com o sinal trocado. Menos 2x é igual a 36 menos 48 é menos 12, beleza? Multiplica todo mundo por menos 1, 2x é igual a 12, passo o 2 dividindo, 12 dividido por 2, concluo que x é igual a 6, ou seja, o número de pessoas que acertaram as 3 questões foram em número, ou no quantitativo, de 6 pessoas. Legal? Espero que você esteja gostando. Vamos aí para o nosso próximo exercício dessa aula de teoria de conjuntos. Mais um exercício agora envolvendo aquilo que eu chamo de campo de futebol. No meu ponto de vista, é um exercício de complexidade muito grande, porque são muitas informações, você tem que ficar atento, ok? Parece para você que na sopa de letrinhas o seguinte: no avião encontram-se 122 passageiros. Então, no avião, nós temos 122 passageiros, dos quais, percebam, 96 eram brasileiros. Então, você tem brasileiros e não brasileiros, ok? 67 homens, 47 fumantes, 51 homens brasileiros, 25 homens fumantes, 36 brasileiros fumantes e 20 homens brasileiros fumantes. Então, olha só, você tem que trabalhar naquela ideia da dicotomia, certo? De que maneira? Você tem homem e mulher, beleza. Você tem fumante e não fumante, legal. Você tem brasileiro e não brasileiro, é isso, tá? Então, a ideia central aqui é construir o nosso campo de futebol. Vamos lá, bem grande, beleza. Fizemos o nosso campo de futebol, ele tem uma separação aqui no meio. Legal. Do lado esquerdo eu vou colocar homens, do lado direito eu vou colocar mulheres. Então a primeira dicotomia está representada aqui. Homens de um lado, mulheres do outro. Ou é homem ou mulher, certo? Ou é brasileiro ou não é brasileiro. Então esse brasileiro e não brasileiro, eu vou representar aqui com um diagrama no centro, certo? Quem estiver dentro dessa bola é brasileiro. Legal. Quem estiver fora não é brasileiro.
Legal, fumante e não fumante. Outra bola. Ó, aqui. Quem está dentro dessa bola é fumante. Então vamos entender onde é que as pessoas vão se encaixar nessa situação, ok? Então quem está aqui é homem, não é brasileiro, não é fumante. Quem está aqui é homem, é brasileiro, não é fumante. Quem está aqui é homem, é brasileiro e é fumante. Quem está aqui é homem, não é brasileiro e é fumante. Perceberam? Agora vamos fazer o mesmo raciocínio para mulheres, tá? Quem está aqui é mulher, não é brasileira, não é fumante. Quem está aqui é mulher, é brasileira e não é fumante. Quem está aqui é mulher, é brasileira e também é fumante. Quem está aqui é mulher, não é brasileira e é fumante. Fechou? São essas as condições, né? 1, 2, 3, 4, 8. 4 do lado de cá, outros 4 do lado de lá. E aí vamos pegar as informações. 122 passageiros, legal. Não dá para fechar isso nesse exato momento, tá? 96 brasileiros, tá? Mas eu tenho brasileiros aqui que são mulheres, tenho brasileiros que são homens, tenho brasileiros aqui que são mulheres e não fumam, tenho brasileiros que são homens e não fumam, tenho brasileiros que são homens e fumam, e tenho mulheres que são brasileiras e fumam. Perceberam que esses 96 está dividido nesses 4 lugares? 1, 2, 3, 4. Beleza. 64 homens, tá? Mas aqui é homem, aqui também e aqui também. 4 lugares diferentes. Não saio do lugar. Lembra lá aquilo que eu já disse nos exercícios anteriores, né? Normalmente no exercício de teoria de conjuntos, você usa a última informação primeiro. Depois você vai voltando ao exercício. 47 fumantes, tá? Mas eu tenho fumante aqui, 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 aqui. 4 lugares para esses 60, para esses 47. 51 homens brasileiros. Homem brasileiro, mas eu tenho homem que é brasileiro aqui e homem que é brasileiro aqui. Tem um brasileiro que não fuma e aqui é homem brasileiro que fuma. Ok? 25 homens fumantes. Também ainda não serve, né? Homens fumantes. Opa! 25 homens fumantes. Aqui é homem fumante. Aqui é homem fumante. Ainda não serve. Legal. 36 brasileiros fumantes. 36 brasileiros que fumam. É a galera que está aqui somada com a galera que está de cá. Então ainda não tem como fechar esses 36. Aí vem a primeira informação. Na verdade, ela é a última informação de tudo que foi dado, mas é a primeira que eu vou utilizar, que diz assim: 20 homens brasileiros fumantes. 20 homens brasileiros fumantes. Esses 20 estão aqui, ó. Ok? 20 homens são brasileiros, que está dentro do conjunto B, e são fumantes, que está dentro do conjunto F. Essa é a primeira informação. Agora você volta, né? Qual que é a informação anterior? 20 homens brasileiros... não, 20 homens brasileiros fumantes já foi. 36 brasileiros fumantes. São 36 brasileiros que fumam entre homens e mulheres. Desses 36 eu já destaquei 20 aqui. Sobram 16 para cá. Vai dar os 36. Soma aqui, ó. Ok? Brasileiros fumantes, 36. 20 são homens, 16 são mulheres. 25 homens fumantes. Homens fumantes são 25. Tá, dos homens fumantes que estão aqui dentro, ó. Uma parte é brasileira e outra parte não é. A soma tem que dar 25. Já tenho 20 de cá, sobra 5 para cá. Ok? Beleza. Legal. 51 homens brasileiros. Homens brasileiros são 51. Homens brasileiros estão aqui, ó. Desses 51 já representei 20, porque são aqueles que fumam. Conclusão: desses 51, 31 não fumam. Beleza? Somando 31 mais 20, dá a quantidade 51, que é de homens brasileiros. Homens brasileiros, são 51. Ok. 47 fumantes. Dos 47 fumantes já tenho 20 de cá, 16 de lá, 5 de cá. Ok? Sobram 6 aqui. 36, 41, 47. São 47 fumantes. Acabamos de descobrir que 6 deles são mulheres e não são brasileiras. Ok? Legal. Soma tudo aqui, você vai chegar em
47 fumantes. Ok. 64 homens. Pô, já tem 31 aqui. Mais 20 dá 51. 51 mais 5 dá 56. Legal? Sobram 8 para cá, para a gente poder chegar em 64 homens. Pode somar 31 mais 20 mais 5 mais 8, nós chegamos em 64 homens. Ok. 96 eram brasileiros, né? E a informação que está faltando aqui. Legal? Eu vou chegar em 29. Se você pegar 29 mais 31, vai dar 60. 80, 96. São 96 pessoas brasileiras. E aí eu uso aquela primeira informação do exercício, que é essa que você vê aqui em cima, que eu escrevi. 122 passageiros em um avião, certo? Se você somar todo mundo, você vai chegar em 115. Vai somar 31 mais 29, mais 20, mais 16, mais 5, mais 6, mais 8, 115. Ficam faltando 7 para fechar 122 no total. Você percebeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições onde eu tenho pessoas aí, entre homens e mulheres, brasileiros e não brasileiros, fumantes e não fumantes, tá bom? E aí vem as perguntas, aparece para você aqui. O número de mulheres brasileiras não fumantes, mulheres brasileiras que não fumam, que está fora desse conjunto dos fumantes, são em número de 29, ok? Vamos representar isso aqui. Letra A do exercício, são 29 aquelas mulheres brasileiras que não fumam, estão fora desse conjunto, são brasileiras e são mulheres, 29. Ok. Letra B. O número de homens fumantes não brasileiros. Homem, fumantes, não brasileiros. Só esses 5 que aqui estão. São fumantes e não são brasileiros. Ok? Esses 8 não contam, porque esses 8 não são fumantes. Por fim, letra C. O número de mulheres fumantes. Mulheres fumantes, eu tenho 16 mulheres que fumam e são brasileiras, 6 mulheres que fumam e não são brasileiras. Tem que somar esses 16 mais esses 6, ok? Então vou colocar 16 mais 6, tem que somar esses dois aqui. Eu vou chegar em 22 mulheres fumantes. Legal? Esse é um exercício que eu considero de complexidade muito grande, você tem que ter muita tranquilidade, estratégia. Montou o campo de futebol, homem e mulher, primeira dicotomia, segunda dicotomia, brasileiro, não brasileiro, terceira, fumante, não fumante. Ok. E aí, você vai aguardar a sua ansiedade, vai ler o exercício todo e vai perceber que normalmente é a última informação, que é aquela que você usa primeiro. Aí você vai voltando uma por uma até chegar no início do exercício. Tá aí para vocês o resultado. Tá legal? E as 3 perguntas respondidas. Vamos aí seguir em frente com mais exercícios de teoria de conjuntos. Olha aqui mais um exercício envolvendo teoria de conjuntos. Agora nós vamos ter 3 marcas de sabão em pó. Marca A, B e C. Dá uma olhadinha aqui. Foi feita uma pesquisa no mercado, colheram-se os resultados tabelados abaixo. Eu vou deixar a tabela aqui para você enquanto eu comento e a gente vai montar o diagrama para essa situação, tá? Então vamos lá. Vou montar aqui bem grande meu conjunto universo. Ali dentro, conjunto A, conjunto B, ok? E conjunto C. Esse aqui é o conjunto A, esse é o B e esse é o C, tá? Para ver que tem uma série de informações. Repito, por onde você começa? Começa pela interseção dos 3. Antes disso, vamos pegar a última informação da tabela que diz assim, nenhum das pessoas que consomem as 3 marcas, nenhuma das 3, quem não consome nenhuma das 3? 115 pessoas, ó, esses 115 estão aqui. Estão fora de A, de B e C, certo? E aí você começa pela interseção. A, B e C, 5. Beleza? C e A, 28. C e A é 28, ó. Isso tudo aqui é 28, ó. Isso tudo aqui é C e A. Desses 28, eu já representei 5. Sobram 23 para cá.
23 mais 25 dá 28 que consomem A e C ao mesmo tempo. Ou C e A, tanto faz. B e C. B e C são 41. Ok? São 41. Então sobram quanto para cá? Ó, 36. Vamos entender por que eu coloquei esse 36. Entre B e C, é esse local que você está vendo aqui. Esse local no total tem que dar 41 pessoas, para você não contar pessoas a mais, ok? Eu já contabilizo a 5, que é dos 3, que é de A, de B e de C. Quem é de A, de B e de C é de B e de C. Esses 5 estão aqui. Tudo tem que dar 41, então sobra 36 para cá. Você pode somar 36 mais 5, você vai chegar em 41. Bacana. A e B são 25. Eu já tenho 5. Sobram 20 para cá. Soma tudo isso aqui, ó. Ok? Esse 2 aqui ficou estranho, né? Pronto. Soma tudo isso aqui, ó. Essa região toda é A e B. Essa região toda tem 25 pessoas. 5 já estão aqui, 20 estão para cá. Legal? Total dá 25. Beleza? O C dá 162, ó. C é tudo isso aqui que você está vendo. Desses 162 que representam C, eu já coloquei 23, 5 e 36. Se você pegar 162 e tirar tudo isso que você está vendo aí, você vai chegar em 98. São o número de pessoas que só consomem a marca C. Soma 98 mais 23 mais 5 mais 36, você vai chegar em 162. Conjunto B aí são 203 pessoas, ok? Dessas 203 eu já coloquei 20 aqui, 5 aqui, 36 de cal. Tudo isso é B, certo? Para chegar nessas 203, está faltando 142 pessoas que usam exclusivamente ou consomem exclusivamente a marca B de sabão em pó, tá? Pega 142, soma com 20, soma com 5, soma com 36, você vai chegar em 203. Por fim, 109 pessoas, perceberam que eu vim lá do fim para o início? 109 pessoas consomem a marca A, mas dessas 109, já coloquei 20 aqui, 5 de cá, 23 desse lado. Portanto, concluo que 61 pessoas são aquelas que usam ou consomem exclusivamente a marca A. Se eu somar 61 mais 20 mais 5 mais 23, ou seja, todo o conjunto A, na hora que eu somar todo mundo que está aqui dentro, eu vou chegar em 109. Beleza? Primeira pergunta, letra A. Quantas pessoas foram consultadas? Você vai somar 61 mais 20 mais 142 mais 5 mais 23 mais 36 mais 98. Não vai esquecer das 115 que não consomem nenhuma. Você vai concluir que são, no caso, 500 pessoas, tá bom? Item B. Pode fazer essa conta com tranquilidade. Número de pessoas que só consomem a marca A. Tá aqui, ó. 61 pessoas só consomem a marca A. Letra C. Número de pessoas que não consomem as marcas A ou C. A ou C. Na verdade é A união com C. Quem não pertence ao conjunto A união com C? Vamos olhar isso aqui com muito cuidado. Se eu pegar o conjunto A e unir com o conjunto C, essa galera toda que você está vendo, eu vou esconder essa galera. Por quê? Porque tudo isso que eu estou tampando, ó, perceba que tudo isso que eu estou tampando aqui é A união com C. Todo mundo que está aqui consome ou A, ou C, ou os dois. Certo? Legal. Quem são as pessoas que não consomem A união com C? Ou não consomem nem A e nem C? São essas 142 que são exclusivamente aquelas que consomem a marca B. E são essas 115 que não consomem nenhuma. Essa aqui você tem que parar e pensar com muito cuidado. O que você vai fazer? Vai fazer A união com C. 61 mais 20 mais 5 mais 23 mais 36 mais 98. Essa turma. Tampa essa turma. Isso não é o que me interessa. O exercício pega o número de pessoas que não consomem as marcas A ou C. É A união com C. O ou é de união. Então isso aqui eu tiro. Deixo aberto 142 e 115. Somo 142 mais 115. Vou chegar em 206.
57 pessoas. Por fim, letra D de dado, ok. Número de pessoas que consomem ao menos 2 marcas. Ao menos 2, tem que ter no mínimo 2. Essa aqui consome 2. Essa galera consome 2. Consome A e consome B. Essa galera consome 3. Quem consome 3 marcas consome 2. Tá nesse balaio. Ok? Quem consome 3 consome 2. Beleza? Porque tem o A, esse 5 é A, B e C. Consome A, B e C. Então tá dentro desse balaio aí de consumir no mínimo 2. Presta bastante atenção que é aqui que normalmente o pessoal erra, né? 23 consome A e C. Então consome no mínimo 2. Consome exatamente 2, consome no mínimo 2. Certo? Faz parte desse conjunto. Legal. 36 consome B e C. Então vou ter que vou ter que somar esses 3 aqui. Na hora que eu somar essa turma que está no meio, 20 mais 23 mais 5 mais 36, eu vou chegar no número de 84 pessoas, ok? Letra A, B, C e D desse exercício respondidas. Olha só, mais um exercício aí envolvendo teoria de conjuntos, exercício que também eu considero como difícil, porque é cheio de detalhes, ok? E tem muita informação, tá? Mas esse exercício cai naquela ideia do campo de futebol, beleza? O que eu tenho aí? Já está aqui para você, mostrando, né? Eu tenho, ó, numa reunião social tem-se o número de mulheres que não usam relógios, você vai ouvir toda uma história, você vai perceber o seguinte, tem homem e tem mulher. Primeira dicotomia. Segunda dicotomia, usa relógio, não usa relógio. Vou deixar na tela para você aí, enquanto eu construo aqui o meu campo de futebol. Então vamos lá. Tá aqui, beleza. Eu vou dividir esse campo de futebol em 2 partes. À esquerda, homens, legal. À direita, mulheres. E vou colocar um campo central aqui, uma bola central. Esqueci agora o nome disso, certo? Essa bola central estarão todas as pessoas que usam relógio, tá bom? Vai perceber que tem toda uma sopa de letrinhas aí, ó. Total de pessoas é 112. Qual o número de pessoas que não usam relógio ou não são mulheres? É pergunta complicadíssima, porque envolve o ou. E a galera se confunde. A galera acha que quando você fala de ou é um negócio excludente. Não é. Você tem que somar aí, certo? Ou é união, ou reunião, tá? O número de mulheres que não usam relógio é o triplo dos homens que usam. O número de homens que não usam relógio é o quádruplo do número de mulheres que usam relógio. Nossa, é complicado. Eu vou começar isso aqui colocando X aqui, ó, para a quantidade de homens que usam relógio. Beleza. A partir disso, vamos pegar a primeira informação, ó. O número de mulheres que não usam relógio, mulheres que não usam relógio pode estar aqui ou pode estar aqui, tanto faz, essa região toda aqui, né? O número de mulheres que não usam relógio é o triplo do número de homens que usam. O número de homens que usam é X, o número de mulheres que não usam relógio é o triplo do número de homens que usam, então é 3 vezes X, porque eu chamei isso aqui de X. Certo? Bacana. O número de homens que não usam relógio é o quádruplo do número de mulheres que usam. Beleza. Certo? Eu vou chamar isso aqui de Y. Quantidade de mulheres que usam relógio eu chamo de Y. Beleza. A quantidade de homens que não usam relógio é o quádruplo do número de mulheres que usam. 4 vezes Y. Aqui é 4Y. Legal? Então vamos ler de novo. Ó. O número de mulheres que não usam relógio é o triplo do número de homens que usam. O número de homens que usam eu chamei de X. O número de mulheres que não usam é 3 vezes mais, 3 vezes, né? Mais, então é 3 vezes X. Fechou. Legal, o número de homens que não usam relógio é 4 vezes o número de mulheres que usam. O número de mulheres que usam é Y, chamei de Y. O número de homens que não usam é 4 vezes maior, 4Y. Entre os que usam relógio, que é essa turma que está nesse interior, beleza? As mulheres são o dobro do número de homens. Então, essa informação é muito importante para dar uma desafogada aqui no nosso exercício.
Entre as pessoas que usam relógio, o número de mulheres é o dobro do número de homens. Então eu já concluo aqui que Y é igual a 2x, certo? Ou seja, o número de mulheres que usam relógio é o dobro do número de homens que usam. Então eu vou colocar tudo em função do x para facilitar a minha vida. O Y é 2x. Então, vem aqui e coloco 2x. Legal. Isso aqui era 4 vezes y, mas isso aqui que é y, que é 2x, que é o que está sendo informado aqui, ok? Isso é 4 vezes y, ou seja, isso é 4 vezes 2x. 4 vezes 2x, colocando todo mundo na forma de x, é 8x. Legal? Tem 4 lugares. Homens que usam relógio, homens que não usam relógio, mulheres que usam relógio, mulheres que não usam relógio. Vou somar essa turma toda, e aí vou matar o exercício. E tem que dar 112 pessoas que estavam na reunião. Então, x mais 2x mais 8x mais 3x é igual a 112 pessoas, que era o número de pessoas que estavam na reunião. Você vai somar essa turma toda, x mais 2x, 3x, 11x, 14x é igual a 112. Vai passar o 14 dividindo. Vai concluir que x é igual a 8. Terminou o exercício? Não. Terminou não. Você encontrou x. Legal. Mas qual que é a pergunta do exercício? Qual é o número de pessoas que não usam relógio? Então, não usa relógio. Beleza. Não usa relógio é 8x. Essas também não usam relógio. Ou, nossa, isso é importante demais, não usam relógio, ou seja, somado com aquelas que não são mulheres. Quem não é mulher nesse contexto é homem. Quem não é mulher é homem, legal. Só que eu já somei 8x aqui, ó. Eu não vou colocar esse cara de novo somando. Eu só vou pegar x, ok? Isso aqui vai me dar 12x. Vamos retomar essa parte, que talvez tenha complicado para o pessoal, que é o seguinte. Primeiro, na hora que pergunta qual o número de pessoas que não usam relógio, não usa relógio, 8x mais 3x. Já coloquei aqui em cima. Bacana. E aí vem a pergunta, de onde vem esse x, tá? Ou, né, ou seja, somados, essas pessoas que não usam relógio, somados com aquelas que não são mulheres. Tá, quem não é mulher? Essa galera que não usa relógio é homem. E essa galera que usa relógio é homem, certo? Só que esse 8x eu já coloquei aqui, não vou somar de novo. Sobrou quem para me somar? Além do 8x e 3x, sobrou x, ok? Somei essa turma toda dá 12x, tá? Mais 12 vezes 8, porque x é 8, nós encontramos ali em cima, vai me dar um resultado final, que é a pergunta do exercício. Qual o número de pessoas que não usam relógio ou não são mulheres? Vamos totalizar aí, portanto, 96 pessoas. Essa é a resposta final do exercício. Difícil? Difícil. Muito difícil. Certo? Legal, eu espero que você tenha gostado das aulas aí. Se eu não errei as contas aqui, foram 11 exercícios de teoria de conjuntos. Legal? Espero que você possa usufruir bem desses exercícios, pegar o raciocínio da grande maioria deles e se sair bem aí nas provas afora aí. Enem, concurso público, ensino médio, beleza? É isso que eu espero de vocês. Legal? Grande abraço, até a próxima.